Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade. O Senhor está dando a cada um de nós a estarem aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Senhor, não queremos somente ouvir, nós queremos também praticar a Tua palavra, ter realidade das verdades ouvidas, Senhor. Por isso, prepara todo o nosso ser, prepara o nosso coração, prepara, Senhor, a nossa mente. Nos leva a estar focados, Senhor. Não nos deixe distrair com qualquer coisa, Senhor. Não nos deixe colocar o pensamento lá fora, mas nos leva a estar focado no Senhor. Oh, para podermos extrair, Senhor, toda a vida que tem na Tua palavra, toda a luz que tem na Tua palavra, toda a verdade que tem na Tua palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, né, irmãos, por mais uma porção da palavra. Hoje finaliza a semana 4, né? Onde o tema geral da semana é buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, né? Esse é o tema geral. Só que eu peguei um tema do domingo, do dia de hoje, né? E eu gostaria que os irmãos repetissem comigo. Acabamos de ler o versículo aí que está dentro desse encargo. Obedientes, simples e focados. Novamente. Obedientes, simples e focados. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Graças ao Senhor por mais uma porção da palavra. Eu creio que cada vez que o Senhor nos dá uma palavra, Ele tem um objetivo, né? E o objetivo do Senhor é edificar a igreja, é transformar cada um de nós, né? Ele começou uma obra em nós, Ele vai terminar essa obra. Por isso que Ele tem dispensado palavras, mais palavras para nós. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra que tem direção, que tem luz, que tem foco, né? É a palavra profética. E essa palavra, irmãos, ela tem o poder de mudar uma geração, de mudar todos nós. Basta ter um coração simples, né? Acabou de falar aqui da simplicidade, ser obediente e ter foco. Sem essas três coisas, irmãos, é impossível sermos transformados. É necessário que nós estejamos dentro dessas três palavras, né? Primeiramente vem a obediência, depois a simplicidade e depois ser focados, né? Senhor Jesus. Mas eu gostaria de tocar num ponto que foi falado na sexta-feira, né? Os irmãos que desfrutou aí do alimento diário durante a semana, viu isso. Falou sobre a lei do espírito da vida e a lei do pecado e da morte, né? Totalmente oposto uma da outra, né? Ó Senhor Jesus, está lá em Romanos, capítulo 8, fala disso, né? Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos que em nós, essas duas leis, elas atuam, né? Elas atuam. Mas muitas vezes, a lei do espírito do pecado e da morte acaba ganhando, né? Porque ainda nós estamos numa transformação. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que a lei do espírito da vida, ela é superior à lei do pecado e da morte. Isso tem que estar claro para nós. Se eu me encontro numa situação de pecado, você tem que lembrar disso. Tem uma lei superior, a lei do espírito da vida. Tem que estar lembrando disso, irmãos, porque muitas vezes, o que essa lei do pecado e da morte faz conosco? Ela nos joga para baixo. É como a lei da gravidade, só puxa para baixo. Por isso que quando acontece algo que você fez que não agradou o Senhor, você fala, poxa, não era para ser assim, eu não queria fazer isso e fiz. Aí o que acontece? A gente fica cabisbaixo, desanimado, desencorajado. Ou seja, a força dessa lei do pecado da morte é jogar para baixo. Mas nós temos uma lei, a lei do espírito da vida, que te leva a outra extremidade, te leva para o alto, onde Cristo está.
sentado à direita de Deus Pai. Irmãos, isso é muito rico. Você tem que tocar nisso nesta manhã. Então, se você está aqui hoje, cabisbaixo, desanimado, desencorajado, eu te levo a ver essa lei, que vai te levar a outro extremo, a esfera celestial. Vai tirar dessa esfera terrena e vai te levar para uma esfera celestial, irmãos. Ó Senhor, você tem que tocar nisso nesta manhã. Então se alegra o teu coração nesta manhã, porque há uma lei superior. Nós não podemos continuar na morte. Nós não podemos continuar no pecado. Há solução para nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Paulo passou por essa experiência. Ele relata aqui no capítulo 7 de Romanos. Se a gente for voltar um pouquinho aqui, ó. Romanos capítulo 7. A partir do 15, vou ler a partir do 15. Fala assim, os irmãos podem, quiser ler comigo aí, vamos lá. Romanos capítulo 7, a partir do 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Essa é a luta. Se você for ler aqui mais para frente, eu venho aqui no capítulo 23, no 25, ele fala assim: graças a Deus por Jesus Cristo. Então, Cristo nesta manhã te dá uma oportunidade de mudar de esfera. Ele te dá uma oportunidade. Você vai continuar a esfera terrena se você quiser. Mas ele fala para nós nesta manhã: eu te dou uma oportunidade de mudar de esfera. Vem para a esfera celestial. Amém? Amém. Irmãos, como que nós entramos na esfera celestial? Desfrutando da palavra, emergindo na palavra. O Senhor mostrou para nós nessa semana que tem a saída. E mostrou como fazer isso. É emergir na palavra. Entrar na palavra, cair de cabeça nessa palavra. Seja tomado por a palavra, irmãos. Deixa ela tomar conta do seu ser, inundar todo o seu ser. Não deixar espaço para o inimigo trabalhar. Não deixar espaço para essa lei do pecado da morte atuar. Então o Senhor nesta manhã está falando para você: entra na minha palavra. Mergulhe na minha palavra. Alimenta da minha palavra. Viva na minha palavra. Ó Senhor Jesus. É desta forma, irmãos, que nós vamos mudar de esfera. É emergindo, entrando na palavra. Graças ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado palavra. Ele nunca faltou palavra para nós. Sempre tem palavra. Porque Ele quer ver cada um de nós na esfera celestial. Chega de viver na esfera terrena, irmãos. Nós não temos tempo mais para viver na esfera terrena. Nós temos que estar mudando de esfera, a esfera celestial. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aí se for ler aqui em Romanos, aí mesmo, aí mais para frente um pouquinho, Romanos capítulo 8, versículo 2. Fala assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Lembra disso, irmãos. A lei do Espírito da vida te livrou, em Cristo Jesus, né? Te livrou da lei do pecado, da morte. Irmãos, isso é grandioso demais. Se a gente for aprofundar nisso aqui, você vai ver que é algo grandioso que o Senhor fez por nós. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E nós sabemos que tudo começa pela fé, irmãos. Se eu creio nessa palavra que estou recebendo, se eu creio que essa palavra tem poder de mudar toda a minha história, de mudar a minha vida, mudar a vida das pessoas aí fora, mudar a vida da minha, da minha família, da minha casa,
Irmãos, se eu tenho fé nisso, se eu creio de todo o meu coração, as coisas acontecem. Mas eu tenho que ter fé, eu tenho que exercitar a minha fé. Então, essa esfera celestial, ela só vai se tornar acessível a nós através da fé. A fé é o portal que nos leva a essa esfera celestial. Então, nesta manhã, se você nunca exercitou a sua fé, exercite a sua fé. Você tem que crer de todo o seu coração que é possível mudar a nossa vida, mudar o nosso modo de ser, as nossas atitudes, o nosso falar. Tudo é mudado através da palavra, irmãos. Mas eu tenho que crer, eu tenho que ter fé. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, a imersão na palavra ela é o foguete que te transporta da terra para a esfera celestial. É o foguete. Eu achei isso muito interessante, né? O irmão colocou aqui que é um foguete que nos transporta. Você quer estar nesse foguete ou não quer? Então, começa invocando o nome do Senhor e entra na esfera. Entra nessa palavra, irmãos, que você vai entrar nesse foguete e vai ser transportado de esfera. Oh, Senhor Jesus, é possível, o irmão ontem falou que é possível você estar andando na rua com os pés nessa terra, mas a sua mente, o seu coração está lá no alto. É possível você estar no seu trabalho, fazendo ali suas coisas, mas seu pensamento está em Deus. Você está com os pés na terra, mas a mente está no Espírito. Na esfera celestial. É possível isso, irmãos. Mas você tem que entrar nesse foguete que é a imersão na palavra. O tempinho que você tiver, entra na palavra, imerge nela. Deixa ela tomar conta de você, tomar conta do seu ser, tomar conta de todos nós. A igreja, ela precisa estar imersa nessa palavra. Ó Senhor Jesus. Porque essa palavra tem poder, irmãos, de nos transformar. De nos mudar de esfera. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu queria tocar nesse ponto porque eu achei muito interessante. Porque muitas vezes nós ficamos na morte. Porque nós ainda não, ó Senhor Jesus, não tocou na realidade da palavra. E ficou bem claro para nós essa semana que há solução para nós. Então não tem como viver na morte. Nós temos que viver no Espírito. Sair da carne e para o Espírito. Porque na carne, irmãos, é morte, né? Foi falado para nós, na carne é morte. Nós temos que estar no Espírito, porque é vida e paz. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Foi falar de algo que eu achei muito interessante também, sobre o óleo composto da unção. Né? É um óleo que no Antigo Testamento era usado, né, para ungir os profetas, né, aqueles que iam servir no tabernáculo, que estavam ali, aqueles que iam servir, né, a Deus, era necessário usar esse óleo, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E esse óleo, irmãos, os irmãos viram lá que ele era dividido em 4 partes, né? Tinha 4 especiarias para fazer esse óleo. A primeira delas é a mirra, né? Que era 500 ciclos. Ele era dividido em 3 medidas de peso de 500 ciclos, né? Só que observando aqui, você vai ver que o primeiro era 500, o último também era o 500, mas o do meio era metade, metade. O cinamomo e o cálamo, né? 250, 250. Por que isso, irmãos? O do meio aqui prefigura Cristo, né? Está prefigurando Cristo que foi ali partido na cruz por mim e por você. Então, ao ser dividido no meio, foi dividido em 250, 250, né? Prefigurando Cristo. Aí você vai ver, a cássia também era de 500 ciclos. Senhor Jesus. Mas tinha algo muito importante nessa mistura, né? Ao fazer esse óleo, tinha algo muito importante, que era um hin de azeite, representando ali o Deus único e verdadeiro. O Deus único, o Espírito, né?
Aquele Espírito que fala lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus que pairava sobre as águas. É esse Espírito que era misturado nessas especiarias, né? Para fazer esse óleo. Então, Senhor Jesus, esse óleo, irmãos, era muito importante, né? E ali ele prefigurava o Espírito hoje. Talvez você pergunta, mas eu estou querendo servir o Senhor, será que eu vou ter que buscar esse óleo para me passar em mim, para mim servir o Senhor? Você já tem o Espírito dentro de você. O óleo é esse Espírito que está em você. Esse Espírito aí, irmão, foi processado. Foi totalmente trabalhado ali na cruz pelo Senhor para te dar um Espírito pronto. Contido ali o Deus Pai, Deus Filho, Deus Triuno, está tudo nesse Espírito. Ó Senhor Jesus. Então eu não preciso hoje mais desse óleo. Ele já está em mim. Na morte e ressurreição do Senhor, o Espírito entrou dentro de nós. Quando eu criei, quando eu recebi o Senhor, esse Espírito veio para dentro de mim como esse óleo. Então hoje nós somos ungidos, né? Pelo Espírito de Deus. Por isso que quando você vai fazer algo que não agrada o Senhor, imediatamente dentro de você, alguma coisa acontece. O Senhor fala, não agrado. Não agrada isso que você vai fazer. Irmãos, não precisa ninguém te falar. Não sei se os irmãos já tiveram essas experiências. Eu já tive. De fazer algo e lá dentro, algo fala, não faça. É esse Espírito, né? Esse óleo da unção, né? Aqui simbolizando o Espírito, prefigurando, no caso, o Espírito que ia vir, ia chegar até nós, né? Porque naquela época, no Antigo Testamento, o Espírito ele não estava totalmente acessível ao homem igual está hoje, né? Se for ver a experiência de Moisés, quando ele falava com Deus, o rosto dele ficava brilhando, né? A glória do Senhor, o Espírito do Senhor, mas aquilo passava, não ficava nele. E hoje, onde você vai, o Espírito está com você, porque ele está dentro de nós. Ó Senhor Jesus, então nós podemos tocar profundamente nesse Espírito. Senhor Jesus, e Ele te ensina todas as coisas. Hoje você pode servir ao Senhor tranquilamente, né? Você já é ungido. Ó Senhor Jesus, você já está ungido pelo esse Espírito, composto com essas especiarias todas aqui, representando aqui tudo que Deus é, né? Ó Senhor Jesus. Aí lá fala, era 4 especiarias, né? Porque aqui tem o azeite que completa as 4 especiarias, que é um índio de azeite, que é o Espírito de Deus. Ele também representa ali, está representando também ali o tabernáculo, né? As 4 colunas que havia no tabernáculo e as 3 portas, né? De entrada e saída que tinha no tabernáculo. Aí, a primeira porta, a primeira entrada, no caso, representa o pai. A segunda, o filho, né? Que é a do meio. Não sei se os irmãos lembram daquela experiência quando o Senhor estava ali na cruz, já entregando o seu espírito. Que ele fala que estava tudo consumado, né? Que aí fala que deu trovões e o véu rasgou de cima a baixo. Ou seja, o Senhor estava sendo rasgado ali naquela cruz por nós. Essa porta do meio é onde é que tinha o véu, né? E esse véu foi rasgado. Se você for ver, é por isso que é 250, 250, é sempre a metade, né? Porque Cristo, está representando Cristo, ele foi rasgado, né, de cima a baixo, esse véu. Então é a porta do meio. E a terceira porta é o Espírito, né? Senhor Jesus. Ele também representa, irmãos, esse óleo é composto da unção, também representa também o manancial profundo, né? A fonte e os ribeiros, que está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 7, né? Vamos ler lá, para ficar claro para nós. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Amém? Pode ir lendo aí, irmãos. Amém. Mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. De novo, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, das montanhas. Aqui está também representando também esse óleo, né, da composição. Aqui mostra que o manancial profundo é o Deus Pai, né? A fonte é Cristo. E os ribeiros são o Espírito que alcança o homem onde ele está. Ó Senhor Jesus. Irmãos, olha que revelação maravilhosa. O Senhor é maravilhoso demais. Ele é o manancial profundo. Se fosse só o manancial profundo, para nós beber dessa água ficaria muito difícil, né? Ficava inacessível. Igual era antes, né? O homem, para chegar a Deus, era mais complicado do que hoje. Mas depois ele manda seu filho, começa a fonte a jorrar. Amém? E hoje nós podemos beber de Cristo. A hora que eu quiser, eu posso tomar de Cristo, beber dele. Mas ele também se tornou também como ribeiro, que alcança as pessoas onde elas estão. Ó Senhor, o Espírito, né? Então, ficou totalmente acessível para nós. Ó Senhor Jesus. Isso é muito rico, né? O Senhor está revelando para nós coisas, irmãos, que se a gente tiver o coração simples, né? Igual está falando aqui, ter simplicidade em ouvir a palavra, não ficar analisando a palavra de Deus, mas ter simplicidade de receber essa palavra, irmãos, com certeza nós ganhamos coisa demais. É muita riqueza para nós. Talvez se eu tiver o coração sem essa simplicidade, ficar ali analisando a palavra, eu vou perder tanta riqueza, tantas coisas. Então, nesta manhã ele está falando, tenha simplicidade para ouvir a minha palavra, né? Porque quando você tem simplicidade, você recebe com o coração puro, a mente pura. E aí você ganha vida nessa palavra. Senhor Jesus. Isso aqui para nós é algo grandioso. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós estávamos tendo comunhão, foi ontem, né? Antes de ontem, quer dizer, na Labu da Palavra. Eu, irmão Flávio e o irmão Cleomar, né? A gente estava tendo comunhão da palavra, desfrutando da palavra. E aí o irmão Flávio falou algo interessante, que me tocou muito, né? Então eu falei aqui que o Senhor ele passou tudo ali na cruz para entregar ao homem um espírito pronto, né? Prontinho. Hoje o que eu e você devemos fazer é simplesmente emergir na palavra e invocar o nome dele, você já está no espírito. Porque tudo está pronto para nós. Mas, irmãos, foi muito sofrimento que Cristo passou ali. Foi muita dor. Derramou seu sangue, né, por cada um de nós. Foi muita dor, muito sofrimento. Mas o irmão falou algo assim que me tocou, que uma das maiores dores de Jesus ali na cruz não foi ele ali ser pregado ali com aqueles pregos naquele madeiro. Não foi ele carregar o peso da cruz. A maior dor dele foi quando ele perdeu a presença do Pai. Essa foi a maior dor de Jesus. O maior desespero dele quando ele perde a presença do Pai. Senhor Jesus. Eu fiquei pensando, Senhor Jesus. Aí eu voltei e falei, Senhor, como que... Tipo assim, voltando para a minha realidade, né? Falei, rapaz, tem hora que a gente fica 1 dia, 2 dias, 3 dias sem invocar o nome do Senhor, sem ter comunhão com Ele. E para nós é normal. A gente fica sem desfrutar da palavra. E você fica sem vir nas reuniões. Você fica sem ir nas reuniões de SM. Você não vem na reunião de oração. Não faz nada. E para você é normal. Para mim é normal. E o Senhor Jesus ali naquela cruz, 1 segundo sequer, ele ficou sem um pai, ele já ficou apavorado.
Porque nós sabemos que quando nós perdemos essa presença do Senhor é morte, irmãos. Quando nós perdemos essa comunhão com o Pai, com o Senhor, é morte. E nós ficamos 1 dia, 2 dias, 3 dias, até uma semana ou mais sem ter comunhão com o Senhor, sem desfrutar da palavra, sem ler o elemento diário, sem tocar em nada, nem nada espiritual, nem nada que nos leve para uma esfera celestial. E para nós é normal. Aí você encontra com o irmão está ali normal, não acontece nada. Eu falei, Senhor, eu preciso mudar a minha forma de desfrutar de Ti, viu? Preciso mudar a minha forma de desfrutar da Tua palavra. Falei, Senhor, eu quero ter comunhão contigo todo dia, toda hora. Assim como Jesus era. Tudo o que Ele fazia, Ele tinha comunhão com o Pai. Ele não fez nada sozinho, sempre em comunhão. E ali naquele momento, por causa do meu pecado e do seu pecado. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Ali naquele momento, quando todos os nossos pecados, o pecado do mundo foi colocado ali em Jesus, o Pai abandonou Ele. E Ele desesperou. Até então, tudo que tinha acontecido para Ele não era tanto sofrimento. Mas quando Ele perde a presença do Pai, ó Senhor Jesus, aí Ele clamou. Por que me desamparaste? Né? Vamos ler isso, irmãos? Eu separei aqui 2 versículos para a gente ler. Marcos, capítulo 15, versículo 34. Ó Senhor Jesus. Marcos, capítulo 15, versículo 34. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. A hora 9, clamou Jesus em alta voz, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Vamos lá para Mateus, Senhor Jesus. Olha só o desespero do Senhor, clamou em alta voz, desespero, irmãos. E eu, quando eu fico sem a presença, sem ter comunhão com o Senhor, para mim é normal. Eu não tenho esse desespero. Tem que mudar nossa situação, irmãos. Quando você ficar um pouquinho fora da comunhão, você tem que desesperar. Senhor, Senhor. É porque me desamparaste, né? Tem que estar junto. Mateus capítulo 27, versículo 46. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mateus 27. Senhor Jesus. Senhor Jesus. 27, versículo 46. É 46, é isso mesmo? É. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Senhor Jesus, isso aqui foi o desespero do Senhor Jesus, irmãos. Eu creio que nesta manhã também tem que ser o nosso desespero. Não podemos continuar do jeito que nós estamos. Tem que haver mudança em nós. Nosso desfrute, a nossa comunhão com o Senhor tem que mudar. Tem que gastar mais tempo em comunhão com Ele. Senhor Jesus, porque o Senhor passou por sofrimento que talvez nenhum de nós aqui aguentava, mas para Ele não era muita coisa, mas quando chegou nessa parte aí, para Ele foi tudo, né, que foi o sofrimento maior, porque Ele perdeu a presença do Pai. Nesta manhã, o Senhor está falando para cada um de nós, não perca a minha presença. Ó Senhor Jesus, não perca a minha presença. Irmãos, porque fora do Senhor, fora dessa comunhão, nós não somos nada. Somos alguma coisa quando o Senhor está conosco. Senhor Jesus. Então eu também creio que tem que ser o nosso desespero, né? Ó Senhor Jesus.
Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. E ainda continuando aqui com o óleo composto da unção, a mirra também, ela significa a doçura da morte de Cristo. O cinamomo, a eficácia da morte de Cristo. O cálamo representa a ressurreição. A cássia, a eficácia da ressurreição. Então você vê, irmão, que tudo no Antigo Testamento era só figuras, né? Isso aqui está totalmente representando Cristo hoje para mim e para você. Se tornou realidade. Prefigurar é predizer o que vai acontecer. É profético, né? Isso é profético, isso é profecia. Né? Então, o Senhor nesta manhã está falando para nós que hoje Ele é a realidade de todas as coisas. Você tem que tocar nisso. Nós não podemos mais viver em sombras. Nós temos que viver na realidade da palavra. Oh, Senhor Jesus. E foi mostrado para nós que a ressurreição, ela tem grande poder. E que grande poder, né? Não é um poder qualquer, não. É muitíssimo grande poder. Irmãos, primeiramente, qual era a nossa condição? Senhor Jesus. Todos nós estávamos destinados ao lago de fogo, né? Lembro de uma palavra que nós desfrutamos lá na estância, né, Magno? O tição tirado do fogo. Nós éramos esse tição. Já estava bem queimado, viu? Já estava bem ali, bem queimado mesmo. Quando o Senhor vai lá e nos tira daquela condição. Agora você fala que isso não foi grande poder. Mudar totalmente a minha condição. E mais, tirar você de lá e deixar no mundo, não. Te colocou na vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor, tirou lá do lago de fogo e colocou aqui, na vida da igreja. E o que Ele que faz hoje em dia? Ele cuida de nós. Irmãos, por isso que a palavra falou nessa semana que a ressurreição tem grande poder. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós temos que ser gratos, irmãos. Cada dia, bater nosso joelho no chão e agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Porque não é algo pequeno, é um poder grande, irmãos. Ele poderia te tirar do lago de fogo e te deixar no mundo. Ele não, Ele quer cuidar de você até o fim. Ele quer cuidar de você até a volta dele a essa terra, né? Até a volta do reino de Cristo, né? Ele quer que você reine com Ele, irmãos. Então, por isso que essa ressurreição, ela tem um grande poder. Oh, Senhor Jesus. E nessa ressurreição, nós podemos desfrutar da doçura e a eficácia, né, da ressurreição. Irmãos, vamos ler um versículo que está em Efésios. Eu acho esse versículo muito profundo. Efésios capítulo 2. Ontem o irmão Magno leu ele. Ó Senhor Jesus. Como é que é bom de ouvir a palavra. Ontem eu estava ouvindo lá no trabalho a palavra. E eu estava desfrutando desse versículo. Aí eu estou, Senhor, será que é necessário eu colocar esse versículo aqui na mensagem, né? A compartilhar com os irmãos novamente. Aí o irmão confirma. Vamos ler lá Efésios, capítulo 2, versículo 6. Eu falei, amém. Aí você vai falar, repetir de novo, irmãos, o versículo? Vai repetir de novo, ontem nós lemos. Repetir a palavra, irmãos, de salvação para nós, amém? Ô Senhor Jesus, juntamente. Amém. Celestiais em Cristo. Amém. Hoje eu e você podemos assentar nesse lugar celestial. Antes não podíamos, né? Hoje nós podemos. Você crê nisso, irmãos? Pela fé você crê que você pode se assentar nos lugares celestiais? Ó Senhor Jesus. Mas tudo é pela fé, viu, irmãos?
Eu tenho que crer. Porque se eu não creio nessa realidade, essa palavra vai ser só mais um versículo, um papel branco aqui, não vai ter para mim, não vai fazer diferença na minha vida. Mas quando eu creio através da fé, aí há mudança na minha vida. Aí você toca, você é transportado para a esfera celestial, você se assenta à direita, né? Senhor Jesus. Amém. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Olha que poder, irmãos. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que eu falei antes que nós podemos ser transportados, né? Nós podemos mudar de esfera. E para esse lugar aqui, assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas você tem que estar em Cristo Jesus, né? Fora dele, irmãos, não tem como. Ó Senhor Jesus, esse é o poder da ressurreição. O Senhor não só foi lá e fez toda essa obra para te deixar aqui na terra, não, irmãos. Ele fez toda essa obra para nos transportar, para nos levar para os lugares celestiais. Além de nos tirar da condição que estávamos, Ele também nos faz assentar juntamente com Ele. Senhor Jesus, esse é o poder da ressurreição. A ressurreição fez tanta coisa, irmãos, tanta coisa, tanta coisa. Não só resolveu o problema do pecado, mas tanta coisa na nossa vida. Talvez a gente a gente não consegue lembrar de tudo, né? Que é muita coisa. Primeira coisa, Ele resolveu o problema do pecado. Depois, cruz, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Algo que eu achei interessante, fala também que a ressurreição de Cristo, ela é como um elevador, né? Que nos leva para a esfera superior. É um elevador. Então, olha quanto poder há na ressurreição. Por isso que nós temos que tocar, nós estávamos tendo comunhão na sexta-feira, eu falei, a gente lê a Bíblia com uma superficialidade, né? Você acha, lê assim bem superficial. Oh, Senhor, a ressurreição de Cristo me salvou, né? Mas você desfruta com tão assim superficial. Irmão, nós temos que tocar nessa realidade de fato. Porque é algo grandioso. Não é coisa pequena, irmãos. Porque quando nós tocamos nessa realidade, nós mudamos a nossa forma de viver a vida da igreja, a nossa forma de estar com os irmãos, a nossa forma de servir, a nossa forma de pregar o evangelho. Você vai pregar com mais encargo, você vai ter mais fé, você vai crer mais na palavra. Mas quando eu vejo essa ressurreição como algo, o Senhor morreu por mim, algo superficial, a minha vida vai continuar sendo a mesma. Nós temos que aprofundar nisso. Nós temos que ver que foi um grande poder, irmãos, não foi algo pequeno, não. Foi um grande poder. Você tem que tocar nisso nesta manhã. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E tudo, irmãos, que Deus tem e está no Espírito. Fora do Espírito, é impossível você tocar nas coisas celestiais. Você desfrutar da riqueza, do poder que tem na ressurreição. É necessário que ele esteja no Espírito. Porque no Espírito nós temos tudo que nós precisamos. Você quer paz nessa manhã? O Espírito tem. Você quer alegria? O Espírito tem. Você quer saúde? O Espírito tem. Tudo tem nele. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nesse Espírito o Senhor oferece a nós, irmãos, a vida dele, a natureza santa, os atributos. Ó Senhor Jesus, a sua luz, o amor, tudo está no Espírito. Então vamos mudar de esfera nesta manhã? Amém? Vamos sair da esfera terrena? Vamos esquecer das coisas que para trás ficaram? E avançar para as que adiante de mim estão? Isso é ter foco.
Quem é focado não distrai com nada, irmãos. Eu fico observando um atleta quando está correndo. Os irmãos, não sei se você já observou, ele corre focado. Não sei se os irmãos lembram que uma vez uma mulher queria abraçar um atleta, pulou nele, ele nem viu essa mulher pulando nele. Tão focado que ele estava. Então nós temos que ser assim. Você hoje que está na vida da igreja, você tem que estar focado em Cristo. Nós não podemos distrair com as coisas dessa terra, irmãos. Porque quando nós distraímos com as coisas dessa terra, nós perdemos o foco. Ó Senhor Jesus. Você perde toda a riqueza que Cristo tem para você. Tudo que o Espírito tem para você, você perde. Por isso nós precisamos estar focados. Ter simplicidade no coração, ser como uma criança. Por isso que a palavra tem falado tanto para nós, seja como uma criança, seja simples. Não fique interrogando a palavra, analisando a palavra. Falando, será que é isso mesmo? Será que esses irmãos que estão falando aí estão certo? Será que essa palavra atual é a palavra de Deus? Irmãos, para com isso. Invoca o nome do Senhor. Quando o inimigo tiver que começar a jogar essas coisas na sua mente, invoca o nome do Senhor. Fala, Senhor, eu não quero estar nessa esfera, eu quero ir para a esfera celestial. Muda de esfera nesse momento. Seja simples para receber a palavra, porque ela é tudo para nós, ela tem tudo para nós, irmãos. Você vai perder essas riquezas, esse poder que tem na ressurreição, não podemos perder. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E eu fecho essa palavra essa manhã dizendo para você, seja obediente. Que sejamos obedientes à palavra do Senhor. Irmãos, a obediência ela traz salvação. Ela traz tudo o que nós precisamos. Nós temos que ser obedientes. Depois vem a simplicidade, igual eu acabei de falar, ser simples e focados. Aquele que não é focado, ele é levado por todo o vento de doutrina. Qualquer palavra doce, leva ele, né? Palavra gostosa. Ah, não vou mais na reunião não, porque ontem o irmão falou uma palavra lá que, Senhor Jesus, aquela palavra ali eu não quero ouvir mais não. Aí você escuta uma palavra falando de coisas materiais, né? Bens materiais. Aí você fala, ah, não, essa daqui é boa, essa daqui eu gostei. Palavra que só cura a parte exterior. Né? Não estou falando aqui, irmãos, a palavra que nós temos recebido, ela cura tanto o interior como o exterior. Você tem que crer nisso. É uma palavra completa. Ó Senhor Jesus. Então, por isso que tem que ter simplicidade no nosso coração. Uma criança é tão simples, né? A gente que é pai sabe, você corrige uma criança, dá umas varadinhas nela ali, passa pouco minuto, está ela brincando com você, rindo para você. Nós já é diferente, né? O ser humano, como diz, mais velho é diferente, né? Passou dos 11 anos para lá, já começa a mudar a natureza, já começa a ter maldade. Ó Senhor Jesus, começa a guardar rancor. Nós somos assim. A simplicidade, ela só existe quando nós somos criança. E nesta manhã o Senhor está falando, seja criança para herdar todo o meu reino. Ó Senhor Jesus, seja criança. Tenha simplicidade no coração. Senhor Jesus. Irmãos, esse poder da ressurreição trouxe Deus ao homem. A palavra fala que havia uma parede de separação entre Deus e o homem. Cristo veio nessa terra como homem para restituir isso aí, ligar, reconectar o homem a Deus. Oh Senhor Jesus. Oh, que obra grandiosa, irmãos. Que poder tem a ressurreição. Você precisa tocar nisso, você tem que falar assim, hoje eu estou no Senhor porque Cristo fez uma grande obra por mim. Ó Senhor, vamos ler Efésios. Efésios, irmãos que estão com a Bíblia já aberta em Efésios aí, vai lá o capítulo, Efésios capítulo 2, versículos 14, do 14 ao 17. Amém? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio,
a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros, que estavas longe, e paz também os que estavam perto. Senhor Jesus, olha só, olha que grandeza, olha que poder tem a ressurreição. Irmãos, eu e você estava longe de Deus, fazendo só as coisas da carne, né? Quando a gente está longe de Deus, a gente só faz coisas da carne. Mas o Senhor veio nessa terra como homem, sofreu por mim e por você, para reconciliar cada um de nós com Deus. Esse é o poder da ressurreição. Aqui é apresentado mais um poder da ressurreição. Como essa ressurreição é poderosa. Você tem que tocar nisso nessa manhã. Não saia daqui vendo isso na superficialidade. Ah, irmãos, aprofunda nisso. Se você ainda não tocou na realidade, chega na sua casa e desfruta mais. Desfruta mais desses versículos que falam da ressurreição de Cristo. Entra nesses versículos, emerge nesses versículos. Você vai ver que realmente há um poder tremendo na ressurreição. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, foi mostrado para nós que Cristo, ele antes da sua morte e ressurreição, antes da sua encarnação, ele era a própria imagem do Deus invisível, né? O irmão colocou que ela era a forma, né, do Deus invisível. Deus é a glória, ele era a forma da glória, né? Ó Senhor Jesus. Então, quando você toca em Cristo, você troca no próprio Deus, amém? Por isso que fala que ele é o mediador, né? Entre Deus e o homem. Aqui nesse versículo em Efésios já mostrou para nós que realmente ele é. Ele ligou o homem a Deus. Foi através dele. E ele continua sendo, viu? Não busca outra fonte. Cristo é o mediador, né? Entre Deus e o homem. Ó Senhor Jesus. Muitos aí fora buscam outras fontes, né? Mas a palavra ela é clara para nós. Que há somente um mediador. Cristo, né? Ó Senhor Jesus. Porque, irmãos, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é tudo para nós. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Se você for ler lá em Gênesis, vamos voltar lá? Gênesis capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, 26. Se eu voltar aqui, a gente vai ver que lá na criação, ele já estava com Deus. Façamos, ó, o verbo aqui aparece no plural. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Façamos o homem a nossa imagem. Ali Deus falou isso, ele não estava sozinho, né? O Senhor Cristo estava com ele ali. Então, ali estavam os três, né? O Deus triuno estava ali. Por isso que está aqui no plural. Se você for ler lá também, o Evangelho de João, capítulo 14. Ó Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido?
Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Olha só, ele é a própria imagem do Deus invisível, Jesus, né? Então, irmãos, nós temos que tocar nessas realidades da palavra, porque isso é claro para nós. Isso não pode ter dúvida no seu coração quanto a isso. Senhor Jesus. Por isso que ele é o nosso modelo de obediência, né? Acabamos de ler no início, né? Ali em Hebreus, capítulo 5, versículo 8, né? Que mostra ali que ele aprendeu a obediência nas coisas que sofreu. Então, por isso que Pedro fala ali, se necessário, né? Serás conquistado por várias provações. Irmãos, dependendo da situação, para nós obedecer o Senhor, nós temos que passar por alguma coisa. Tem que ser aperfeiçoado. Cristo precisava passar por isso? Não precisava. Mas ele passou para deixar o modelo. Então, não tem como eu ter uma obediência se ela não for aperfeiçoada, né? E essa obediência, ela advém através da palavra. Cada vez que eu desfruto mais do Senhor, cada vez que eu consagro mais a minha vida ao Senhor, mais obediente eu me torno ao Senhor. Aí você, na medida que nós vamos desfrutando da palavra, emergindo nessa palavra, retirando da palavra toda a riqueza que ela tem para nós, eu me torno mais obediente. Sabe por quê? Porque Cristo é formado em nós. Através da palavra, Cristo é formado em nós. Então, Cristo foi obediente até a morte de cruz. Né? Ele poderia falar assim, mas eu não devo nada, né? Por que eu vou? Mas, irmãos, ele nos ama tanto, que ele deu a sua vida por nós. Isso tem que estar claro por nós. Ele nos ama tanto, ele obedeceu até o fim. Senhor Jesus. Então, se você e eu, né, se a gente quer ser obediente ao Senhor, nós temos que desfrutar mais da palavra. Alimentar mais dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 8. Senhor Jesus, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Filipenses 2, 8. 2, 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa obediência aqui, nós temos que tocar nisso nesta manhã. Senhor, eu quero ser obediente à Tua palavra. Eu quero ser obediente a Ti, Senhor. Irmãos, nós temos que, nas nossas orações, nós temos que invocar o nome do Senhor e clamar por isso. Porque o velho homem, ele não é obediente. Você vê uma criança, já desde pequenininha, já começa a desobedecer os pais. Isso está na nossa natureza. É o velho homem atuando. Então nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ser obediente à Tua palavra. Senhor Jesus. Senhor Jesus. É igual eu falei, mas tudo é uma questão de simplicidade, né? Obediência, simplicidade e foco. É a mensagem de hoje, do domingo, né? No alimento diário. Isso tem que estar no nosso coração, Senhor, eu quero estar focado. Senhor, eu quero ser simples. Quero ser obediente. Oh, Senhor Jesus. Foi mostrado para nós que a obediência é a consagração. Irmãos, o que é consagrar? Consagrar é você se entregar mais ao Senhor. Sem reservas, né? Tem parte no nosso que a gente não gosta de entregar ao Senhor, não. Isso aqui, Senhor, você não mexe, não. Eu estava desfrutando da mensagem que o irmão falou, o Senhor quer entrar nessa... Nós somos a casa, né? Nós somos o templo do Senhor. O Senhor, Ele quer habitar em nós. Mas muitas vezes, ao receber o Senhor na nossa casa, que somos nós só deixamos Ele na porta, ou talvez Ele só entra, bota só um pé para dentro na sala, você não quer deixar Ele entrar. Você não quer deixar Ele na cozinha, você não quer deixar Ele nos quartos, né, na despensa. Porque tem muita coisa que Ele não vai agradar, né? Então você não quer mostrar para Ele, você acha que Ele não está vendo, né? Ó Senhor Jesus.
Então, você não quer dar permissão para o Senhor entrar na sua vida totalmente. Tem algo que você quer, não, isso aqui não, isso aqui eu não vou abrir mão. Irmãos, Ele quer que nós consagramos totalmente a Ele, toda a nossa vida, todo o nosso viver. E sejamos obedientes, né? Isso é imprescindível, né? Para trazer o reino de volta. Sem essas coisas, sem a consagração total, sem obediência, sem simplicidade, sem foco, irmãos, não vai ter como trazer o reino de Deus de volta. Se nós anelamos a edificação da igreja, se nós anelamos um dia ser totalmente trabalhado pelo Senhor, nós temos que abrir mão de muita coisa. Abrir mão do nosso natural, do nosso homem caído, da nossa vida da alma. Falar, Senhor, toma conta da casa, a casa é sua. Entrega para Ele a chave, fala, mora aqui, né? Mora em mim, Senhor. Toma conta. Isso é consagrar totalmente ao Senhor. Se você quer ser um vencedor esta manhã, consagra mais ao Senhor. Cada vez, irmãos, que eu desfruto mais da palavra, eu vou me consagrando mais. O segredo está tudo na palavra, irmãos. A palavra é tudo para nós. Então, nesta manhã, não deixe de desfrutar da palavra. Não deixe a palavra de lado. Vamos desfrutar, vamos ter comunhão com o Senhor. Não esqueça da comunhão. Como que eu tenho comunhão com o Senhor? Desfrutando da palavra dEle, estando junto dos irmãos, vivendo uma vida normal da igreja. Ó Senhor Jesus, com certeza, irmãos, o Senhor vai achar caminho na nossa vida, no nosso ser. Ó Senhor Jesus. E por fim, eu quero finalizar aqui com foco. Nós precisamos ter foco para não errar o alvo. Né? Um atirador, quando ele está fazendo uma mira, mirando um alvo, né? Ele está focado naquele alvo, ele demora tempo muitas vezes para dar um tiro, para acertar o alvo. Então a mesma coisa somos nós temos que estar focados. Você tem que estar focado, gasta tempo com o Senhor, gasta tempo, alimente mais da palavra, senão nós iremos errar, irmãos, esse alvo. Nós vemos a experiência de Paulo, né? Prossigo para o alvo, né? Primeira coisa que ele faz é esquecer das coisas que para trás ficaram, né? Irmão, tem tanta bagagem, irmão, ontem falou nisso, tocou nesse ponto, tem tanta bagagem, e você quer levar elas para o reino. No reino não cabe bagagem do velho homem, viu? Bagagem do velho homem tem que ficar para trás. O reino só cabe um novo homem. Amém? Ó Senhor Jesus, que nessa manhã o Senhor nos dá obediência, simplicidade e foco. Amém? Jesus é nosso Senhor. Deixar um tempo para os irmãos compartilhar. Em grupo, irmãos?